Bom, então nós vamos dar início às aulas que vão produzir os roteiros de entrevistas, porque o objetivo desse módulo é praticar como se estivéssemos dentro do jogo enquanto ainda estamos fora dele, para a gente poder levar para os profissionais que vão assessorar a gente aquele planejamento, né? A ideia da semente que nós criamos no módulo anterior. Então lá atrás a gente tirou a ideia de dentro da cabeça, respondeu as 4 questões, transformou em um plano de negócio e agora a gente vai levar esse plano para poder conversar com os profissionais que vão assessorar a gente, né? E com isso esses profissionais vão adicionar o ponto de vista deles na nossa história e com isso a gente ganha repertório e passa a dominar mais o texto, né? O discurso do nosso negócio. E isso é muito importante, principalmente para quem vai fazer a captação de investidores, para poder fazer o financiamento do projeto, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o advogado especializado em direito imobiliário. Então, o objetivo aqui no final é que ao final dessa aula você agende uma entrevista, agende reuniões com 2 ou 3 profissionais da sua região. O objetivo é que seja os melhores profissionais que você pode encontrar para poder fazer esse agendamento de reunião e preferencialmente sem pagar nada, tá? O objetivo é não pagar para poder fazer essas reuniões, porque o discurso com eles vai ser o seguinte, como se eu fosse fazer uma ligação agora, tá? Ó, meu nome é Thiago, eu vou iniciar um projeto de incorporação aqui e estou buscando uma assessoria jurídica especializada para poder conversar e discutir o meu projeto. Eu gostaria de agendar uma reunião com você para poder entender como que funciona o seu trabalho e como que você pode contribuir. E aí, baseado nessa conversa inicial, a ideia é que o advogado entenda que você quer contratar ele. E isso é verdade. A intenção dessas entrevistas é contratar essas pessoas para poder fazer assessoria para você durante o seu projeto, tá? E aí você vai usar esse tipo de agendamento, já se colocando como incorporador mesmo. Então a ideia é conhecer as pessoas, conversar com elas, ter essa experiência e conversar sobre os pontos que a gente vai ver aqui. Então, quando você agendar a reunião e chegar até lá e for conversar com o advogado, esse aqui é o roteiro de assuntos que você vai conversar com ele, tá? Para que você já leve os temas na mesa para poder conversar. Então, esses itens aqui é o que minimamente um advogado especializado em direito imobiliário deve saber, principalmente se for o advogado que você vai contratar, tá ok? Então, preferencialmente, o advogado deve ser especializado em direito imobiliário. Eu sei que tem regiões do país que é mais difícil, mas preferencialmente que seja especialista e que só faça isso, tá? E o advogado deve conseguir conversar e trabalhar com facilidade nos seguintes itens. O primeiro, análise de viabilidade legal e jurídica de um projeto. Então, quando você vai fazer, por exemplo, aquisição de um terreno, enquanto você vai ver a viabilidade técnica e financeira, que é um processo que acontece de um lado, você já pode atribuir para o advogado as verificações jurídicas daquele imóvel. Então ele vai sabendo, conhecendo, né, o seu propósito, o seu objetivo, porque você vai levar para a mesa aquele projeto que a gente acabou de planejar. Então a conversa vai ser em torno daquele plano que nós acabamos de fazer no módulo 1. O advogado, com base nisso, ele vai fazer análise de viabilidade jurídica, legal, daquele terreno que você vai buscar, tendo em mente o projeto que você quer executar. Então, o advogado ele pode verificar as certidões do imóvel, tanto na prefeitura quanto no cartório, quanto dos proprietários, tá? Ele pode fazer essa parte de viabilidade jurídica do projeto, até chegar no pedido de certidão de uso do solo. O advogado pode fazer isso para a gente, meu advogado que faz isso, tá? E a análise de se é possível ou não a implantação ali do ponto de vista jurídico, analisando de repente o contrato padrão de venda daquele loteamento, cláusulas de restrição, o que pode, o que não pode ser construído de acordo com as regras do loteamento, tá? Comparar aquilo com a lei de zoneamento da cidade. Então tem uma análise mais ampla aí que o advogado deve, é um item que o advogado deve conhecer com profundidade, tá? Contrato de opção de compra. O contrato de opção de compra é um outro item que é mandatório na cartilha do advogado especializado. O contrato de opção é aquele instrumento que a gente utiliza para poder fazer a proposta. Nós não utilizamos a proposta comercial, e sim um contrato de opção de compra, tá? Por quê? Porque o contrato de opção de compra
é vinculante. Ele obriga as partes a cumprir o contrato se a gente exercer o direito de compra no final. Então, o contrato de opção de compra ele serve para a gente fazer uma proposta de aquisição do terreno, tá? E reservar, né? A gente vai ficar com a posse provisória desse terreno durante um tempo que é especificado no contrato, para a gente poder fazer estudos de viabilidade detalhados, tá? Tanto a viabilidade jurídica, a viabilidade técnica, a viabilidade financeira. É para isso que serve o contrato de opção de compra. É um assunto que o advogado deve dominar também, tá? Lembrando, pessoal, que todos os contratos que a gente vai falar aqui, tudo isso, vocês vão receber os modelos, tá? Aqui no curso. E aí, lógico, conversando com o advogado, entendendo sobre isso, vocês vão saber que vocês vão ter esses modelos. O advogado não vai precisar desenvolver tudo do zero, ok? Depois o contrato de permuta por unidade futura ou o contrato de permuta financeira, que são os dois modelos de permuta, tá? O que vem a ser a permuta por unidade futura? É o tipo de aquisição de terreno em que a gente paga o proprietário do terreno em unidades no final da obra. E aí existe o contrato de permuta por unidade futura, que é vinculado depois, ele se converte em uma escritura de permuta. A gente já vai falar dela aqui. E aí a gente tem o contrato de permuta financeira. O que vem a ser a permuta financeira? A gente, nos dois casos, tá? Tanto na permuta por unidade futura quanto na permuta financeira, nós precisamos do terreno para poder gerar renda, receita e caixa e pagar o proprietário do terreno. Na permuta por unidade futura, é no final da obra em unidade. Na permuta financeira, o proprietário ele fica com um percentual do fluxo de caixa de pagamentos. Então, se você vai lançar um empreendimento para venda e vai lançar um plantão de vendas no início, um percentual daquele fluxo de caixa, né, aquele fluxo das vendas, vai para o pagamento do proprietário. Essa é uma outra forma de aquisição, tá? O contrato de compra e venda, que é o que mais se pratica no mercado aí, então o advogado também deve entender desse contrato de compra e venda. A escritura de permuta e registro. Então aqui, quando a gente faz a permuta por unidade futura, surge a figura do contrato de permuta por unidade futura e da escritura de permuta por unidade futura. Então existe uma escritura de permuta, o advogado deve conhecer isso. Que se a gente fizer o contrato bem feitinho de permuta, ele é praticamente transcrito na escritura. A diferença entre o contrato e uma escritura é que o contrato é particular e a escritura é um contrato público, né? Tornado público. O advogado deve dominar esse assunto. E na questão do registro, é muito sobre quando a gente vai dar entrada na incorporação, que a gente leva a escritura de permuta mais o projeto para a gente poder fazer a incorporação, e no ato da incorporação a gente já faz o registro da permuta também, tá? Ali no cartório de registro de imóveis. Relacionamento com investidores, o advogado deve entender disso, principalmente o contrato. Sempre quando a gente fala de relacionamento, vocês vão lembrar lá do plano de negócio, na parte de relacionamento com o cliente, né? A gente tem aquela parte do o que e para quem, do plano de negócio. O para quem a gente acessa através de um canal de venda, tá? Dá uma olhada na planilha lá. E depois a parte de cima é de relacionamento. Todo relacionamento ele deve acontecer através de instrumentos formais. No caso aqui de relacionamento com investidores, o plano de negócio, o contrato de captação de investimento, né? O contrato de parceria de negócio com o investidor. Então o advogado deve entender disso, tá? E depois, a sociedade de propósito específico. O que vem a ser a sociedade de propósito específico? É um instrumento jurídico de constituição de empresa que nós utilizamos para poder trazer os investidores para financiar o projeto, trazer o terreno para dentro da empresa e trazer o projeto para dentro da empresa. Então, o momento de constituição da SPE é um momento super especial. É onde a gente reúne o dinheiro que vai financiar o projeto, o terreno onde o projeto vai ser incorporado e o projeto aprovado com a incorporação, tudo para dentro da SPE, a Sociedade de Propósito Específico. É um contrato social que ele pode ser basicão, tá? O nosso já é bem calejado, você vai receber um modelo aí, mas é interessante que seja um contrato que, se ele não aponta um acordo de cotistas, ele incorpore o acordo de cotistas, que é uma coisa que a gente tem aqui. O nosso acordo de cotistas está dentro do contrato social. O advogado deve entender de SPE, tá? O advogado deve entender também de SCP, a Sociedade em Conta de Participação, essa sim prevista
no artigo 991 até o 996, se não me engano, do Código Civil. Está bem descrito lá. Apesar de eu não gostar da SCP, é um instrumento muito utilizado pelos incorporadores, tá? O advogado especialista deve entender bastante de SCP. De incorporação, é lógico, desde a legislação e como ocorre um processo de incorporação, que nada mais é do que transformar o projeto aprovado em texto na matrícula do terreno. O advogado deve entender como tudo isso funciona, os requisitos legais, a maneira que a incorporação deve ser feita, entender das tabelas que a engenharia vai produzir, ou seja, os requisitos todos ali da incorporação. Veja só, por que é importante a análise de viabilidade legal e jurídica do projeto realizado por um profissional como esse, e por que é importante que o advogado conheça o seu propósito, conheça a sua história, o seu plano de negócio. Porque se você vai construir e vender durante a obra, o advogado já vai entender, opa, eu tenho que fazer uma análise jurídica imaginando que vai ter uma incorporação. Porque se eu não for vender durante a obra, eu não preciso incorporar, tá? E qual que é a diferença de uma coisa e de outra? Se eu for fazer incorporação, existe uma lista de requisitos legais que eu tenho que atender. Tá? Desde a verificação dos sócios, verificação do terreno, verificação dos proprietários do terreno. Tem uma verificação jurídica enorme que deve ser feita aqui para o processo de incorporação. Ok? Se eu não for fazer vendas durante a obra, todas essas verificações aqui podem ser deixadas de lado por enquanto. Tá? Especialmente se for uma construção para formação de carteira de locação. Toda essa parte de incorporação aqui acaba, ela vai acontecer no final, sem esses requisitos, apenas na etapa de legalização. Então a gente elimina as exigências e parte para a legalização direto. Então o advogado tem que entender esses mecanismos, tá? E por último, o contrato de locação, especialmente para quem vai fazer empreendimentos para carteira de locação ou vai trabalhar com investidores para carteira de locação, tá? Isso é muito importante. E tem uma coisa aqui especial, pessoal, que é o seguinte. O que um advogado especializado em direito imobiliário deve entender? Além disso aqui, tá? Isso aqui é a pintura, tá? O mais importante é a tela. O que é a tela nesse caso aqui? É o planejamento jurídico. E o que vem a ser o planejamento jurídico? E aqui agora eu vou retomar com vocês a questão da história do negócio. Por que é importantíssimo você levar para esse profissional qual é o seu plano, tá? Independente se ele vai ser parecido com o meu aqui ou não. De repente, seu negócio aí vai ser construção de galpão para um determinado fim, que não seja esse o meu aqui específico, tá? Construir com investidores, enfim. Seja ele qual for o negócio, você deve ter uma história e um plano de negócio. Porque quando você trouxer para o advogado, ele vai precisar montar um planejamento jurídico desse negócio. E aí que eu vou dar o exemplo do meu negócio aqui para vocês. Quando eu chego para o advogado, agenda uma reunião como essa, tá? Eu ligo lá e falo assim, ó, meu nome é Thiago, eu sou construtor, vou dar início a um processo de incorporação aqui e estou em busca de assessoria jurídica. Eu gostaria de agendar uma reunião com você para poder discutir o meu projeto e ver como que você pode contribuir para o nosso projeto. Muito bem, agenda a reunião e vou lá. Quando eu chego lá, eu vou explicar para ele da seguinte forma, olha só, o plano aqui é fazer uma aquisição através de permuta por unidade futura, tá? Então eu preciso reservar esse terreno por um tempo para poder fazer um estudo preliminar e detalhado antes de fazer a aquisição, antes de assinar o contrato mesmo de permuta. Depois eu vou financiar esse projeto com capital de investidores. Eu vou precisar trazer investidores e eu vou financiar esse projeto com capital de investidores, tá? Com o objetivo de fazer vendas durante a obra e no final a gente divide o lucro. Quando eu conto essa história para o advogado, o que o advogado vai pensar na hora? Poxa vida, eu preciso fazer um planejamento jurídico para esse incorporador. Então ele diz que vai captar o terreno para fazer permuta por unidade futura e precisa reservar o terreno. Então ele vai precisar de um contrato de opção de compra aqui no começo. Depois do contrato de opção, ele vai precisar de um contrato de permuta por unidade futura. Depois do contrato de permuta por unidade futura, ele vai precisar de um contrato para poder fazer a captação dos investidores. Depois ele vai precisar
de um contrato social de SPE para colocar esses investidores, colocar o terreno e colocar o projeto aprovado aqui dentro. E depois ele vai precisar de um processo de incorporação para ele poder fazer vendas durante a obra e no final distribuir os resultados para os investidores. Isso é planejamento jurídico. O que é um planejamento jurídico muito bom? É o seguinte, quando ele definir aqui que você vai precisar de um contrato de opção de compra, você já vai ter aqui no curso, tá? Ele tem que vincular esse contrato com a opção de compra, com o contrato de permuta por unidade futura, ou o contrato de compra e venda, seja ele qual contrato de aquisição for. Nesse contrato, ele tem que vincular a captação dos investidores, mais a SPE e mais as vendas lá na frente. Então, dentro de um planejamento jurídico bom, ele tem que amarrar os instrumentos para que desde o início a gente consiga enxergar aonde esse projeto vai acontecer, onde ele vai chegar lá na frente. E com isso, criar uma proteção para a gente, para nós enquanto incorporadores, tá? Então é tudo isso que você precisa levar para a mesa para conversar com esse advogado. Baseado nisso aqui que a gente conversou agora. Então, se você fez a lição de casa aí, fez a construção da semente, está com um plano de negócio na mão e tem a sua história na cabeça, agora você tem um roteiro para poder agendar uma reunião com o advogado e ir lá ter essa experiência, conversar com um profissional desse. Muito importante aqui, observar cada coisa que esse profissional vai dizer, as perguntas que ele vai fazer para você, e vai ter perguntas que você não vai saber responder na hora mesmo, isso é normal, tá? Mas tá tudo bem, porque tá dentro do ambiente seguro, esse é um profissional que você quer contratar. Não é um investidor que você tem que vender o peixe pro cara e trazer ele para dentro do projeto, tá? Então tá tudo bem errar com ele aqui agora e não saber responder algumas coisas. O importante aqui é estar muito atento sobre aquilo que você pode adicionar na sua história. É isso que a gente precisa aqui agora, é dessa experiência com o advogado, conhecer esse roteiro, fazer essa reunião e começar já a se posicionar como incorporador, como construtor, tá bom? Então vai lá, boa sorte, agenda essa reunião, deixa aqui pra gente nos comentários os resultados, como foi essa experiência pra gente poder conversar mais, tá bom? Essa aula era isso, obrigado, valeu e até a próxima aula.